Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e extraordinárias, bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo bíblico da Palavra de Deus. Vozes vindas do céu. Que tal prestar atenção nesse momento? Eu vou entregar exclusivamente para você uma série de mensagens bíblicas, mordomia. Você vai gostar. Vozes vindas do céu. Eu vou te orientar aqui e agora a viver o céu na terra. Você consegue imaginar? Você está preparado para o mergulho na palavra de Deus? Agora chegou o seu momento. Você provavelmente já sabe como identificar a voz de Deus em Cristo Jesus. Olhe aqui e agora para dentro das páginas da Bíblia. Leia e você vai ouvir a voz de Deus. Vai ouvir tudo que Deus disser e ainda mais. Vai tomar conhecimento de toda a transformação que vai acontecer em sua vida. Acredite, benefícios, acredite que grandes benefícios advirão para você. Sinta e visualize-os. Agora você vai ouvir a palavra revelada, inspirada e atualizada de Deus, a Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. A Bíblia diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A Bíblia diz em Lucas 3, 21 e 22. A Bíblia também diz em Lucas capítulo 9, versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvir. Vozes vindas do céu. Você
ainda está ouvindo a palavra de Deus. Cristo Jesus disse uma vez: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. João 12, 27 a 30. Vozes vindas do céu. É importante notar isso. Você já começou a aprender. E para ficar melhor ainda a sua experiência e aprendizado, você vai poder sentir a voz de Deus em todos os momentos de sua vida. Fez sentido para você? Vozes vindas do céu. Vale lembrar que você está em Cristo Jesus. Você pode se sentir aliviado, seguro e tranquilo, porque conhece a satisfação íntima de estar justificado, redimido e salvo pela fé em Cristo Jesus. E além disso, você consegue recuperar a vontade de vencer problemas mentais, emocionais, ansiedade ou depressão. Você vai aqui agora garantir um estado adequado, sem sombra de dúvida. Ouça vozes vindas do céu. Cristo Jesus é o verdadeiro Deus e Messias e pode ser provado por várias razões, pelas centenas de profecias que apontaram para a sua vinda ao mundo. O Velho Testamento ou Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Cristo Jesus ao mundo. Cristo Jesus é o verdadeiro Deus e Messias e pode ser provado por várias razões. Pelos seus milagres extraordinários. Pense comigo.
os cegos viram, os paralíticos andaram, os leprosos eram purificados e os mortos ressuscitavam. Cristo Jesus é o verdadeiro Deus e Messias e pode ser provado por várias razões. Pelos seus excelentes ensinos. Suas palavras, as palavras de Cristo Jesus, são espírito e vida. Ninguém jamais falou como ele, o Filho de Deus, Cristo Jesus. Ele, o Filho de Deus, ensinava com autoridade. Cristo Jesus é o verdadeiro Deus e Messias e pode ser provado por várias razões. Pela sua ressurreição, Cristo Jesus venceu a morte. Pode ser provado que Cristo Jesus é o verdadeiro Deus e Messias pela voz celestial. 3 vezes Deus quebrou o silêncio e falou audivelmente do céu, testificando que Cristo Jesus é o seu Filho amado. Veja aqui agora, quando as vozes do céu foram ouvidas, os anjos proclamaram o seu nascimento. Os sábios viram a sua estrela. Pensem nisso. A primeira voz veio no começo do ministério de Cristo Jesus em seu batismo. A segunda voz veio no meio do seu ministério, no Monte da Transfiguração. A terceira voz veio no fim do seu ministério, quando estava ele, Cristo Jesus, à sombra da cruz. Cristo Jesus ouviu a voz do céu no começo, no meio e no fim de seu ministério. O ministério público de Cristo Jesus começou, continuou e terminou sob o divino testemunho de Deus Pai. Você consegue imaginar cada detalhe? Continue aqui agora assim, ouvindo a voz de Deus, vozes vindas do céu. Se sinta feliz. Eu fico imaginando. Veja aqui agora, quando as vozes do céu foram ouvidas, todas as 3 vezes que a voz do céu foi proclamada, foi no contexto da morte de Cristo Jesus. A primeira vez, no Jordão, Cristo Jesus foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi imolado. O Cordeiro Cristo Jesus foi imolado para nossa redenção. A segunda vez que a voz do céu veio a Cristo Jesus foi no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias falavam para Cristo Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, ou seja, a sua caminhada para o Calvário,
para o Gólgota, para o Monte da Caveira. A terceira voz vinda do céu a Cristo Jesus foi no templo, no mesmo momento em que Cristo Jesus falava que tinha vindo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Vale a pena lembrar aqui agora do plano redentor de Deus Pai. Vozes vindas do céu. Todas as 3 vezes que a voz do céu foi ouvida, foi também no contexto de oração. No Jordão, o céu se abriu porque Cristo Jesus orou. Ele, Cristo Jesus, orou, o céu se abriu. Deus Pai falou e o Espírito Santo desceu como forma corpórea de pomba sobre Cristo Jesus. Na transfiguração, Cristo Jesus orou. O seu rosto transfigurou-se, a nuvem de glória apareceu e Deus Pai falou. No templo, Cristo Jesus orou e Deus Pai falou dizendo que estava sendo glorificado no Filho e que ainda seria mais glorificado em sua morte. A vida de Cristo Jesus, o Filho de Deus, era o palco onde se manifestava a glória de Deus. Você consegue imaginar cada detalhe? Vozes vindas do céu. A primeira vez que Deus Pai falou dizendo que Cristo Jesus era o Filho de Deus foi antes da tentação no deserto. Ele, Cristo Jesus, providencia para nós poder, consolo e segurança antes de nos permitir passar pelos desertos da tentação. Pense nisso. O diabo quis colocar dúvidas no coração de Cristo Jesus sobre sua filiação. Mas o Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus, já havia ouvido o testemunho do céu em seu batismo, antes de ouvir a voz tentadora de Satanás. Pense nesse sentido. A segunda vez que Deus Pai falou foi antes da grande jornada dos 70 discípulos no Monte da Transfiguração. Os 12 discípulos de Cristo Jesus já tinham curado os enfermos, expulsado demônios e feito muitos milagres portentosos pelo nome de Cristo Jesus, o nome mais poderoso do mundo. Mas agora a obra precisa enlarguecer-se. Mais obreiros precisavam ser envolvidos. Os céus
deram a Cristo Jesus uma prova de sua filiação antes de Cristo Jesus estender as suas agências de misericórdia e a expansão do reino de Deus pelo Evangelho. Assim, quando Cristo Jesus, o Filho de Deus, chama você para trabalhos maiores, mais arrojados, você deve se colocar à parte em retiro de oração e dessa maneira receber conforto e capacitação para fazer a obra do reino de Deus em Cristo Jesus. Como você se sente nesse sentido? Acredite que grandes benefícios advirão para você. Vozes vindas do céu. O terceiro testemunho celestial veio para o Senhor Cristo Jesus, exatamente antes do seu sofrimento e da sua morte. Pense comigo. Naquela semana, ele, Cristo Jesus, seria preso, torturado, castigado, ultrajado, condenado, crucificado. Naquela semana, ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, seria cuspido, ferido, elevado diante do sinédrio, do palácio romano, da multidão e exposto ao espetáculo público no Gólgota, lugar da caveira. Naquela semana, ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias, iria dizer: minha alma está profundamente triste até a morte. E também: Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue imaginar? Antes de passar pelo Calvário, Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Messias, o Nazareno, o Salvador do mundo, a única esperança de salvação da alma do ser humano, recebe a confirmação de Deus Pai que sua vida e sua morte estavam trazendo glória para o seu nome. Vozes vindas do céu. Veja aqui e agora. Quando as vozes do céu foram ouvidas, eu fico imaginando. A primeira voz veio a Cristo Jesus quando ele estava numa atitude de obediência. Ele, Cristo Jesus, não precisava ser batizado. O batismo de João, o seu precursor, era para arrependimento. Ele, Cristo Jesus, não tinha pecado. João, o Batista, entendeu isso. Eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Cristo Jesus obedeceu a Deus Pai e identificou-se conosco no batismo. E como nosso fiador e representante, ele
Cristo Jesus assumiu o nosso lugar. Ele, Cristo Jesus, levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado e foi batizado por se identificar conosco para cumprir a lei e satisfazer a justiça divina. Vale lembrar aqui e agora que quando você está no caminho da obediência filial, você ouve a voz do céu dando testemunho que de fato você é filho de Deus e deve andar como um príncipe. Fez sentido para você? Vozes vindas do céu. A segunda atestação vinda do céu a Cristo Jesus veio quando ele estava num retiro devocional de oração. Eu fico imaginando, Cristo Jesus subiu ao Monte da Transfiguração para orar. Ele, Cristo Jesus, tinha fome de Deus. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, tinha prazer e deleite na vida de oração. Para ele, o Filho de Deus, Cristo Jesus, a comunhão com Deus Pai era mais importante que o sucesso do ministério. Eu fico imaginando aqui e agora. Eu e você jamais podemos triunfar em público no ministério se nós não tivermos intimidade com Deus em retiro devocional de oração. Ouça essas minhas próximas palavras com bastante atenção. Você ouve pouco a voz de Deus porque tem pouco retiro devocional para estar a sós com Deus Pai em oração. Você já parou para pensar nisso? Vozes vindas do céu. O terceiro testemunho veio a nosso Senhor Cristo Jesus quando ele estava engajado nas lides do ministério. Ele, Cristo Jesus, estava pregando no templo quando Deus Pai respondeu a sua oração. Eu e você precisamos entender que a obediência e a oração não anula a necessidade de estarmos engajados na obra de pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Pense nisso. O ministério público é tão aceitável a Deus como as horas secretas de oração. Não negligencie a obediência, não negligencie a oração, mas não se esqueça de fazer a obra de proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Quando eu e você obedecemos a Cristo Jesus, ouvimos sua voz e fazemos sua obra, vozes vindas do céu. Você consegue entender isso? Veja aqui e agora para quem as vozes do céu foram proclamadas. Na primeira vez no batismo de Cristo Jesus, a voz do céu veio apenas para Cristo Jesus
e João Batista, o precursor. João Batista era amigo do noivo que anunciava a chegada do noivo. Ele, João Batista, dizia para as multidões: eu não batizo com água, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz, e eu acredito, apenas João Batista, o precursor, ouviu aquela voz. Mas através dele, ela foi ouvida por toda a Judéia. Agora você está se sentindo muito bem, ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia, sem sombra de dúvida. Vale a pena ouvir Deus. Esse é o seu momento. Vozes vindas do céu. Eu fico imaginando, na segunda vez, na transfiguração, o testemunho teve um círculo mais amplo. Pedro, Tiago e João estavam presentes. Também estavam Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas. Assim, a lei, os profetas, os apóstolos de Cristo Jesus, representando a igreja cristã, todos estavam ouvindo o testemunho de Deus Pai de que Cristo Jesus era o seu Filho amado. Você consegue imaginar cada detalhe? Ouça o que precisa ouvir, sinta o que precisa sentir e se entregue aqui agora às orientações claras e específicas da Palavra de Deus. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Esse é o seu momento. Vozes vindas do céu. Eu fico imaginando, na terceira vez, no templo, a voz de Deus Pai foi ouvida por uma multidão. A Bíblia diz, em João 12, 27 a 30, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, o anjo lhes falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. A Bíblia diz, eu acredito. A multidão ouviu, mas não discerniu. Uns pensavam que era a voz de Deus, que a voz de Deus foi apenas um fenômeno natural, um anjo. Na verdade, o testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho Cristo Jesus está se expandindo. Você sabe, vale a pena lembrar, vozes vindas do céu.
eu fico imaginando. Os 3 testemunhos foram dados da seguinte maneira. O primeiro testemunho do céu foi dado ao maior de todos os homens. Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas a voz revelava alguém maior do que João Batista, o Filho do Deus eterno, Cristo Jesus. O segundo testemunho foi ouvido pelo melhor dos homens, o grande legislador Moisés e o grande profeta Elias. Mas a voz deu testemunho de alguém maior do que eles, o Filho de Deus, Cristo Jesus, a quem eles deveriam ouvir. O terceiro testemunho ecoou no mais santo lugar, o templo. A voz deu testemunho de alguém que era maior e mais santo do que o templo. Pense nisso, eu fico imaginando em todos os 3 lugares, no Jordão, no Monte da Transfiguração e no templo, foi magnificado acima e além de todos os outros como santo, amado, escolhido, Filho bendito de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Salvador da humanidade, o Filho eterno de Deus. Pense nisso. Você provavelmente já sabe como identificar a voz de Deus. Ouça a voz de Deus todos os dias de sua vida. Será ótimo para você, eu sei. Que tal aqui agora você entregar a sua alma, a sua vida para Cristo Jesus, o Filho bendito de Deus? No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Mudando os pensamentos, muda-se a vida em Cristo Jesus. Ouça a voz de Deus através da Bíblia. Ouça a voz de Deus através da oração. Ouça a voz de Deus através do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus através de Cristo Jesus. Ouça a voz bendita de Deus em todos os momentos de sua vida. Cristo Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pense nisso. Vozes vindas do céu.